8h32. Isto é de ver também no Facebook e no Instagram. Isto é de ver. Vamos todos. Isto está aqui. Estes óculos, isto é de sol. Não, isto Não, é é de ver. Boa, menino. Temos que começar por dar os parabéns a nós próprios. Vamos lá. Estamos aqui há 5 anos. Parabéns, Vamos todos morrer. Hugo! Faz uns 5 Ei. anos no ar. 5 anos no ar. Lembras-te do primeiro Com umas morto pernas- ainda, de cor? Claro, Aristides de Sousa Mendes. Foi, começaste Sim, bem, lembrámos. bom pronúncio. Foi o primeiro morto que trouxemos aqui. Hoje teremos outro português. Ok. Por acaso não sei em que classificação ficou naquele concurso melhores, que vocês fizeram sim, dos os melhores grandes. portugueses. Sim. Lembro-me que ganhou Má memória. o Salazar. Pois. Enfim, cada país tem aquele Tem a os escolher. melhores portugueses que merece. Mas vamos lembrar outro, talvez um dos maiores, se não o maior pensador português do século XX, para comemorar esta edição de especial de 5 anos. Vamos lá, dá-me música. Isto é para pensar, isto é música para Opa, pensar. eu já estou a Ele pensar. próprio era um grande pensador. Neste dia estávamos em 1994 e morria em Lisboa. Em Lisboa, no Hospital São Francisco Xavier, se quiseres saber. Oh. Aos 88 anos. Vida tão Xiça. cheia. Vida tão cheia. Bem conservado. Bem conservado. Falamos do filósofo português Agostinho da Silva. Amo. Também conhecido como o professor Agostinho da Silva, não é? Adoro. Jorge, mas aqui Jorge com G, por acaso, George, que também George. se chamava Georgina. Tem graça. Agostinho da Silva é apelido. Ok. Nós tratámos-lo por Agostinho da Silva, Oh, mas Agostinho Agostinho. não é o primeiro nome, é apelido. Jorge Agostinho da Silva nasceu no Porto, na freguesia do Bonfim também. Hoje estou em freguesias, hoje estou muito em freguesias. Estás muito, São estás- Francisco Xavier, mas nasceu em Bonfim. Em 1906, ele era filho de pais lisboetas, de uma pequena burguesia, mas tinham os pais raízes algarvias e alentejanas. O que é que pintavam? A mãe tinha raízes algarvias, ok. mas pintava. Descolorava. É. Agora, para o mapa ficar mais completo, um tipo que nasce no Porto, os pais são de Lisboa, mas cada um do Algarve e outro Isso é o com país raízes. todo incluído, Falta sim. uma parte do país. Vamos até Barca de Alva, Figueira de Castelo Uhum. Rodrigo, o extremo norte do distrito da Guarda. Uhum. Este sítio, Barca de Alva, é praticamente Espanha, não é? Fica precisamente na fronteira. O pai lá vai, o pai era aspirante a funcionário da alfândega. E queria concorrer ao cargo que ele queria, era a alfândega do Porto, mas tens de passar por isto é uma carreira, isto a alfândega é uma carreira. Sim, e lá sim, foi sim, colocado em Barca de Alvas, lhe apertou-se mal. Olha. Mas de facto, estes são os primeiros anos que ele vai passar ali, num mundo muito diferente, muito duro mesmo. O analfabetismo gigantesco, a vida onde ele contacta quase com a vida em estado puro, praticamente. Vida muito A mãe rural, não é? A vida Claro. muito rural. Ele vive lá os primeiros anos, tem uns 6, mais ou menos 6 anos, sim, até ter que ir para a escola, e aí a família muda-se para o Porto, então, até porque o pai conseguiu a tal colocação na alfândega do Porto. A mãe até chega a fundar uma pequena escola ali em Barca d'Alva. sweet. Sim, é mesmo sweet, claro. E aquilo ficou, Barca d'Alva ficou o centro do seu mundo. Quase a ideia do não precisamos sair daqui. O mundo está em qualquer sítio se faz o mundo. Muito interessante. Ele volta para o Porto, faz o liceu, acaba o liceu com 20 valores, que vai ser aluno. é uma constante sempre Ok. na vida dele, não é? Entretanto, nos tempos livres vai ensinando português aos ingleses que trabalhavam ali na indústria do vinho do Porto. Tão novo, Escreve também já, muito, então, não, sim, talentoso, muito miúdo, sim. é verdade. Escreve também umas coisas no Jornal de Comércio do Porto, mas só, apesar de ser brilhante aluno, só fazia, que também é outra das marcas da sua vida, aquilo que lhe dava prazer, verdadeiramente, que interessava. Se tivesse uma coisa que não tivesse interessado, levantava-se e ia-se embora. Depois eu venho cá amanhã perceber quais são os afluentes do Vogue. O fundador do pensamento Who Cares? O cares, quase um bocadinho. Depois ele vai entrar para a faculdade, vai estudar filologia clássica, a mesma história, acaba o curso com 20 valores. E talvez ainda mais impressionante, aos 23 anos defende a sua tese de doutoramento, o sentido histórico das civilizações clássicas. E era dizer Toma assim, aí. isto não faz sentido nenhum. E mais 20 valores. Entretanto, ele vai começar a dar aulas no liceu, ele foi durante grande parte da sua vida professor de liceu, e também começa a publicar bastante artigos lá sobre o mundo clássico, sabes? Dizer assim, Ele uma era todo em senhora clássicos. era. Sim. Assim, não é próprio uma senhora fumar na rua, Calças, estudos sim. clássicos, um brinco, uma coisa, não muito, Ligeira. brincos grandes, não Sim, nada, sim. assim, uma perlazinha, Sim. batons nada, muito cores muito berrantes, era do trabalho que ele desenvolvia sobre o clássico. Entanto, ganha uma bolsa, vai estudar para Paris, História e Literatura.
literatura, vai estudar para a Sorbonne e provavelmente é aqui que também começa, não sei, já tinha começado em Barca d'Alva, não porque ele era muito miúdo, a sua vida de esbórnia verdadeira de Boémia, que era uma coisa fundamental na sua vida. A Boémia também é poesia, disse ele à Maria Elisa, numas entrevistas podem ver se quiserem. É uma das frases mais citadas, de resto. Mas é incrível e é mesmo sim, importante na vida dele, sim. Volta de lá da Sorbonne com os seus habituais 20 valores, aquilo até já enjoava. A mãe já nem lhe tinha motivos para lhe bater. Com orgulho do primo que lhe pagou esse curso na Sorbonne também. Exatamente. De regresso, ele vai continuar a dar aulas, desta vez num liceu em Aveiro, e vai escrever muito. Para onde? Para a Seara Nova. Escreve essa marca tão importante, claro, na cultura portuguesa destes anos. Sobretudo, estamos aqui nos anos 30, 40. Sobretudo escreve crítica literária. Entanto, forma também um centro de estudos interquental com outros intelectuais e fazia umas tertúlias ao sábado, juntavam-se, discutiam estes grandes assuntos, claro. Tão Aqui já estamos fascinante. muito fascinante. E começamos a entrar pela ditadura adentro, não é? Logo a carreira de professor dele vai correr mal. Há uma coisa chamada a Lei Cabral que obrigava os funcionários públicos a assinarem um documento dizendo não pertenço a nenhuma organização clandestina ou subversiva. Já estávamos no Estado Novo, não é? E ele recusa-se, mas olha que um ato de coragem grande porque pouca gente o fez. E portanto ele é expulso do trabalho como funcionário público. Não é que ele pertencesse a nada, mas não queria não vou assinar ser uma coisa. sujeito a essa... Sim, tal e qual. É o que faltava. Em honestidade intelectual, não vou assinar isto só para ter um emprego. Claro, isto vai fazer com que perca o seu emprego de professor, ganha uma bolsa, outra bolsa, e vai passar um tempo no Centro de Estudos Históricos de Madrid, portanto, numa universidade em Madrid, a continuar os seus estudos académicos. Está lá a Guerra Civil Espanhola, ele disse: peço, não estou bem lá de nenhum xiça, estou na Sorbonne, fechou a greve no metro, sabes? Estou em Barca d'Alva, rebentou-se uma roda de uma carroça. Eu não tenho sorte nenhuma. Pois, Guerra Civil Espanhola, coisa feia. E vai-se embora, sim, volta para Portugal. Ele ainda volta a dar aulas, dá aulas em Lisboa e começa a fazer uma coisa muito interessante. Começa a publicar uns cadernos. Ele escrevia, publicava, vendia, fazia tudo. Publicou quase 130. Iniciação, cadernos de informação cultural. Que era o quê? Eram pequenos, existem, não é? Cadernos sobre vários temas de cultura, sobretudo destinados às pessoas com menos hipótese de instrução, onde falava de temas vários. A arte, a filosofia, etc. Que se substituía ao currículo escolar que ele achava que aquilo mais desatualizado, que não era uma coisa. Portanto, um fixe. questionador também do Sim, então do fazia meio. isto. Olha, eu faço os livros e lá os distribuía. Claro, ele publica pelo menos 2 destes volumes são sobre o cristianismo e aí sim vai chamar a atenção do Estado Novo, do Salazar, que não achou graça nenhuma. Ele vai ser preso, fica preso durante 18 dias sem ninguém saber onde é que ele estava, incontactável, no Aljube, estamos em 1943. Depois disso, ainda vive um tempo pouco em Portimão, vivia de dar explicações, não é? Mas resolve sair de Portugal rumo ao Brasil. Vai lá viver quase 20 anos no Brasil, também passou pelo Uruguai e pela Argentina, sempre ligado a universidades e a desenvolver esta fase, estes 20 anos que ele passa na América Latina, sobretudo no Brasil, são a sua fase mais produtiva. Colaborou com muitos intelectuais, começa a explorar esta ideia do novo, não é? De um mundo absolutamente novo para si, com a ideia da língua portuguesa como quase uma ligação entre estas as suas ideias. Trabalha com muitos institutos, com muitas universidades, vai ajudar a fundar centros de estudo em universidades também lá. Ainda para mais um homem destes com a liberdade agora, não é plena, não é? Plena, sim. Poder realizar o pensamento livre. Tal e qual. Ele aqui publica nesta altura, talvez a sua obra mais conhecida, 7 cartas a um jovem filósofo, onde expõe lá as ideias dele. Ele lá desde miúdo ele tinha que são expor os as livros ideias. que mais moram nesses escaparates, talvez Claro, esse é o mais Portugal, conhecido, não é? sim, é mais conhecido, Todos nós é verdade. já passamos os olhos, pelo menos. É verdade que sim. Ele vai ganhando muita importância pública no Brasil, é professor convidado em muitas universidades, vai ser assessor do presidente Jânio Quadros, o presidente do Brasil, sim. E em Brasília, na nova cidade ali a nascer, vai também fundar o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses. Enquanto o tempo em que passa, ele vive grande parte do tempo em Brasília, porque está lá na universidade, e também esta ideia do novo, não é? Agora até uma cidade feita
poeta de raiz, e vive num barracão de madeira e do seu ordenado usa para ajudar os alunos mais pobres, e aquilo transforma-se quase num centro de estudos, sim, onde as pessoas iam, e aquilo era tudo uma espécie de comunidade, sim, em boa verdade. Há uma cena muito quase fascinante. franciscana, não é? Na vida dele. Também, assim, Sempre de exceto no prescindir sentido da acumulação, ou seja, do dinheiro como forma de acumulação, mas não renunciava à parte boémia da vida, não é? Claro. À parte hedonista da vida, isso não era com ele. Fascinante. Entretanto, ele torna-se brasileiro e, com isto, na altura, segundo as regras da altura, perde a nacionalidade portuguesa. O próprio Brasil também entra em ditadura. Ele volta a Portugal, curioso, esperançoso com a morte do Salazar e com a Primavera Marcelista. Pensa assim, isto pode ser que se endireite. Até porque o Brasil já estava a virar mal também, não é? Claro, já Mais uma vez. fez ditadura. 60 anos ontem, penso, ontem, o golpe militar que instalou a ditadura no Brasil. Ele tem de sair, porque entretanto ele é turista cá em Portugal, ele não tem nacionalidade portuguesa, é brasileiro para todos os efeitos. Então, 3 em 3 meses tem de sair, ia passar uns dias a Badajoz e lá voltava. Só mais tarde Com águas de colónia, caramelos. Exatamente. Para oferecer. Lá vai o professor Agostinho da Silva. Só mais tarde é que ele vai voltar a ter a nacionalidade portuguesa. No meio disto tudo, teve 8 filhos, com as 2 das mulheres com que foi casado, mas ele próprio confessa que teve. Nem perdeu-lhes a conta quando esteve na sua fase mais hedonista lá no Brasil, com algum ressentimento, dizer, de facto, eu não prestava muita atenção a essas coisas, mas quantos até lhe chamavam o povoador lá em Brasília. Ele vivia nas suas fases mais boémias, mas tem 8 filhos, pelo menos legitimados, como se costuma dizer. Entretanto, cá em Portugal, já no iniciozinho dos anos 90, ele que já era uma figura, claro, incontornável no mundo académico e da filosofia, do pensamento português, torna-se também uma popstar através da televisão, de um programa fantástico, que estão todos os episódios, podem vê-los no RTP, no arquivo da RTP, chamava-se Conversas Vadias, em 1990. São 13 conversas onde ele entrevista gente, onde ele é entrevistado. Esta é que é a cena. Por 13 pessoas, sim, Maria Elisa, o Miguel Esteves Cardoso, o Hermano José, o Sousa Tavares. Sousa Tavares, sim, também. Muito interessante. Estão jovens, todos estão jovens. Todos muito miúdos. O Joaquim Tria. Olha, vejam, a Alice Cruz, uma figura da RTP que também já morreu de uma forma até bastante dramática. Agora, a própria vida dele molda. E, como não podia deixar de ser a sua filosofia, esta ideia, nós vimos aqui uma vida completamente errância, não é? Sai daqui para não sei onde, vai de barca d'água para o Porto, Porto para Madrid, e isto que obriga-o a aceitar o novo, a não ser influenciado por nada que seja estanque, por nenhuma teoria, por nenhuma ideologia, porque toda a sua vida, amanhã a vida é outro sítio diferente, no outro lado do mundo, noutro planeta, noutro ponto do planeta, e noutro planeta lá dentro da cabeça dele. Lá dentro da cabeça dele, muitas vezes. Sim, sentimos isso. E com isto foi crescendo este seu sonho de um novo modelo de sociedade baseado na liberdade e também na cooperação, não é? Uma sociedade que, como eu disse há pouco, não está baseada no lucro, nesta ideia de criar dinheiro para a acumulação, mas sim pôr esse lucro ao serviço de uma vida mais simples, mais prática e, claro, para toda a gente. Isto é mesmo incrível. E o seu caminho era através da lusofonia. Ele era, às vezes, é quase confundido como nacionalista nesse sentido, mas era quase ter aqui o sítio perfeito, a lusofonia, ou seja, os países ou os sítios do mundo onde se fala a língua portuguesa, ser o ambiente ideal para esta experiência. Claro, era um homem entregue ao hedonismo, como eu já disse, ao fim do trabalho, essa ideia do fim do trabalho, achava fantástico que nós hoje falamos com medo, não é? As máquinas vão substituir o trabalho. Ele disse, incrível, é ótimo, diz que todos possamos. Isto é uma teoria filosófica. Harmonizar mesmo assim com esses cenários. Sim, é verdade. E também esta ideia de que o que é que estava assente isto, é a ideia de que todos nascemos poetas. Podem ler, ele deixou-nos mais de 60 livros e deixa-vos com uma citação que é um pensamento do dia. O homem não nasceu para trabalhar, mas para criar, para ser o tal poeta à solta, que é mesmo aquilo que vocês estavam a precisar de ouvir às 8h30 da manhã a caminho dos vossos trabalhos. O professor Agostinho da Silva morreu faz hoje 30 anos.